Olá! Essa questão do Enem de 2015 foi muito pedida hoje para mim, porque parece que tem gente aí divergindo no gabarito da questão, tá? Mas eu não vi muito mistério na hora de determinar qual é o gabarito dessa questão, beleza? Mas, como a galera tá pedindo muito, tá com muita dúvida, a gente resolve aqui no Matemática Rio. Então vem com o professor Rafael Procópio, vem comigo, olha só, é o seguinte, ó. O índice pluviométrico é utilizado para mensurar a precipitação da água da chuva em milímetros em determinado período de tempo. Seu cálculo é feito de acordo com o nível da água da chuva acumulada em 1 metro quadrado. Ou seja, se o índice for de 10 milímetros, significa que a altura do nível de água acumulada em um tanque aberto em formato de um cubo com 1 metro de área, de base é de 10 milímetros, beleza? Em uma região, após um forte temporal, verificou-se que a quantidade de chuva acumulada em uma lata de formato cilíndrico, com raio 300 milímetros e altura 1.200 milímetros, era de 1/3 de sua capacidade. Utilize 3 como aproximação para π. O índice pluviométrico da região durante o período do temporal em milímetros é de quanto? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, no caso que eu já fiz aqui antecipadamente, é fazer um esboço desse desenho, tá? Então imagina, tá? Completamente fora de escala aqui, mas tudo bem. Imagina então que esse cubo, tá, tenha como área da base, né, por exemplo, aqui em cima, a área dele, vai ser de 1 metro quadrado. Como ele está me pedindo em milímetros, tá? Então eu tenho que colocar tudo ali em milímetro, tranquilo? Então vamos transformar em milímetro. Para que tenha 1 metro quadrado, eu preciso que o cubo tenha 1 metro, né, arestas iguais a 1 metro. 1 metro, 1 metro, 1 metro, concorda comigo? E 1 metro é a mesma coisa que 1000 milímetros, ou seja, eu posso colocar aqui, ó, 1000 milímetros. Aqui também teria 1000 milímetros, beleza? Que aí quando eu multiplicar 1000 vezes 1000, dá 1 milhão de milímetros, de milímetros quadrados, que é a mesma coisa que 1 metro quadrado, beleza? Então coloquei em milímetro ali, tranquilo, né? Agora aqui, ó, essa lata em formato cilíndrico, tá? Ele me diz ali no enunciado que o raio dela, esse raio aqui, ó, mede 300 milímetros, beleza? E a altura dessa lata cilíndrica vai medir 1.200 milímetros. Bem aqui assim, né? E aí, como o líquido ocupa 1/3 do volume daquela lata, isso quer dizer que a altura do líquido aqui na lata, né, vai ser de quanto? Vai ser de 400 milímetros, certo? Tranquilinho até aí, né? Agora, o erro que eu tô vendo muita gente cometer, né, porque eu fui pesquisar, eu resolvi a questão e resolvi pesquisar para ver qual era o erro que as pessoas estavam cometendo. E o erro era o seguinte, era de repente calcular o volume desse líquido aqui, ó, só que as pessoas esquecem que aqui nesse cilindro, ele não tem como área da base 1 metro quadrado. Se tivesse 1 metro quadrado, beleza, seria bem fácil de calcular isso daí, né? E aí seria de 400 milímetros a resposta, concorda comigo? E aí tem gente até que botou assim, então chega mais próximo de 324. Não, completamente equivocado, tá errado. Não é assim que se deve pensar, beleza? Eu tenho que igualar esse volume aqui, ó, a 1 metro quadrado, ou seja, a 1 milhão de milímetros quadrados, né, a área ali, para poder então fazer essa comparação, tranquilo? Fazer a proporção ali bonitinha. Então aqui é o seguinte, ó, para fazer isso, eu vou calcular primeiro então o volume desse líquido aqui nesse recipiente. E aí o volume do cilindro, deixa eu botar aqui embaixo, ó, o volume do cilindro, ele é igual à área da base, que você concorda comigo que é um círculo, portanto, π multiplicado pelo raio ao quadrado, certo? Então vai ser 3, né, porque ele considera o π como sendo 3 aqui, ó, certo? Então vai ser 3 vezes o raio ao quadrado, ou seja, 300 ao quadrado, vezes a altura. E a altura aqui, ó, é de 400 milímetros. Vamos botar aqui, ó, 400. Beleza? Tá tudo em milímetro, tranquilinho, né? Agora que é o seguinte, qual vai ser o volume, né, do líquido aqui nesse cilindro? No caso não é o volume do cilindro, não, é o volume do líquido. Deixa eu botar aqui o L, porque eu não estou calculando o volume total do cilindro, estou calculando o volume daquele líquido ali, o volume do líquido dentro do cilindro, beleza? Então aqui vai ser o seguinte, ó, aqui eu vou ter 300 ao quadrado, que vai me dar o 9, imagina o 3 ao quadrado, dá 9, né? Então 300 vezes 300 vai dar o 9 seguido de 4 zeros. Então seria a mesma coisa aqui, ó, que 3 vezes o 9 com 4 zeros, assim, né? Vezes 400. Agora perceba aqui, ó, que eu tenho 4 zeros aqui, 2 zeros aqui, então eu posso colocar isso daqui como forma de potência de 10, ou seja, 10 elevado à sexta potência. Então o volume do líquido vai ser igual a 3 vezes 9, que dá 27, 27 vezes 4 dá 108, beleza? Calcula aí mentalmente. 108 vezes 10 elevado à sexta potência
de milímetros cúbicos é quanto tem aqui, ó, nesse recipiente, volume do líquido, beleza? Agora é o seguinte, se eu for comparar agora esse volume aqui, tá? Esse volume que está aqui dentro do cilindro, com o volume com que caberia, com a altura que ele atingiria aqui no cubo, como ele fala aqui no problema, né? Isso aqui seria o seguinte, ó, vê se você concorda comigo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. Isso aqui seria o seguinte, eu vou igualar aquilo ali. Repara só, aqui eu vou determinar uma determinada altura, H, beleza? Que é o que eu quero calcular, a altura que aquele líquido atinge dentro do cubo, certo? Então aquilo vai ser o seguinte, aquilo ali, deixa eu fazer de verde, tá? O volume dentro daquele cubo, vou botar VLC aqui, beleza? Ele tem que ser igual ao volume do líquido que nós calculamos aqui, certo? Para o cilindro, beleza? Então, como tem que ser igual, aqui eu vou ter o seguinte, a seguinte relação, deixa eu botar embaixo aqui. Embaixo aqui vai ser o seguinte, ó. O volume do líquido naquele cubo, você há de convir comigo, que vai ser a área da base aqui, ó, multiplicado pela sua altura, certo? Então eu vou ter aqui 1000 vezes 1000, que dá 1 milhão, que é a mesma coisa que 10 elevado à sexta potência, é ou não é? E aí multiplico também pela altura. Logo ali o que eu vou ter, ó, é o seguinte, é a altura multiplicada por 10 elevado a 6. E isso tem que ser igual a esse volume que nós acabamos de calcular aqui, ou seja, 108 vezes 10 elevado a 6. Agora perceba que eu posso simplificar o 10 elevado a 6 aqui, ó, com o 10 elevado a 6 aqui. Ambos estão multiplicando em lados antagônicos ali da igualdade, então eu posso simplificar, ou seja, dividir em ambos os lados por 10 elevado a 6. E aí vai me restar aqui a resposta, olha só, a altura vai ter que ser igual a 108 milímetros, certo? Essa daqui é a resposta. Então, quando eu colocar o líquido desse cilindro, essa lata cilíndrica aqui, dentro daquele cubo, que tem a área da base de 1 metro quadrado, para poder determinar então o índice pluviométrico, ele vai ocupar exatamente ali, ó, né, uma altura de 108 milímetros, e a resposta, portanto, vai ser a letra D, de Dinamitando no Enem. Tranquilo? Compreendeu a solução? Não vá dar mole. O Enem, ele não quer que você dê esses moles, você tem que pensar, tem que raciocinar um pouquinho para poder então resolver a questão, beleza? Você não está sozinho, eu tô contigo, até o próximo vídeo.